Então, primeiramente, vamos dar início à nossa reunião desta manhã. Vamos, primeiramente, ler a mensagem do dia do livro Pão Nosso, com a Márcia. Por favor. Bom dia a todos, todas. Então, é o capítulo que se chama Separação. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus, João 16, 7. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino mestre amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum. Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Então, vamos fechando nossos olhos e juntos agradecermos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, dirigentes desta casa, aos nossos guias e mentores que nos inspiram no caminho do bem, por esse momento, Senhor, de aqui estarmos reunidos, a fim de ir buscando, assim, um esclarecimento, e assim, com esses ensinamentos, e também, Senhor, com seu amparo, a sua sustentação, sermos cada dia criaturas melhores do que estivemos no dia anterior. E para esse momento de comunhão, de ensino, nós rogamos o teu amparo, a tua inspiração, a nossa irmã Geisa, que está encarregada de direcionar os nossos pensamentos, a fim de que esses ensinos, Senhor, possam não só interiorizar em nós esse aprendizado, mas também nos sustentar, nos ajudar, a fim de que possamos, na nossa vida diária, no trato com os nossos irmãos de caminhada, pô-los em prática na medida das nossas possibilidades. Assim, felizes mais uma vez por aqui estarmos nessa manhã de hoje, é que rogamos a tua permissão para que possa dar início à palestra dessa manhã de hoje. Que assim seja. Então, bom dia a todos, os encarnados e desencarnados que aqui se encontram, aos espíritos amigos que aqui nos estão envolvendo nesse momento, para que nós busquemos uma reflexão sobre o tema que eu trarei hoje. E é um tema interessante porque pouco se fala. A gente não estaria aqui se não fosse por essa pessoa, né? Allan Kardec. Não existiria doutrina espírita, ou se existisse, teria tomado um outro rumo, um outro caminho, né? Tudo faz crer que todo o trabalho que ele desenvolveu durante muito poucos anos
para escrever todos aqueles livros e que hoje são a nossa diretriz dentro da doutrina. Se isso não tivesse sido feito, a gente nem estaria falando sobre ele, né? Pouco se fala sobre ele, principalmente quando você ouve tanto falar sobre tantos espíritas, e as pessoas rogam a Chico Xavier, que já partiu, e tantos outros espíritos que hoje estão no mundo espiritual e que foram importantes na Terra, mas pouco se lembra que Kardec, do trabalho dele tão importante. Virou uma coisa assim, nós somos kardecistas, mas esquece de por que existe esse termo kardecismo, se é correto falar dessa forma, né? Então, eu vou... Uhum. Mas a gente conhece como Allan Kardec, mas a personalidade, né? E onde ele está, ele também, nos franceses, ele não é conhecido também, não. Eu tenho muitos amigos conhecidos franceses, e quando eu falava os dois nomes, ele ninguém Não, sabia. atualmente na França, ninguém sabe nem o que é espiritismo. Não, eu não. Muito menos Kardec, né? Então, mas eu queria a figura Aham. que ele teve uma função na É, vida dele. é o que eu vou te falar agora. Não. Exato. Inclusive, eu estava tentando assistir uma série que foi feita no Brasil, mas não está disponível ainda aqui. Como é que é? Em Busca de Kardec, como é que é? Alguma coisa assim, Em Busca de Kardec. Foi feito por um africano que perdeu uma filha, que ele tem de origem francesa, junto com alguns brasileiros que foram atrás das origens de Kardec e as coisas da vida dele. Então, parece que são 8 episódios, e eu tentei muito assisti assim, tem um trailer que eu assisti, depois, se for o caso, eu passo para vocês, mas eu acredito que seja muito interessante, porque é uma outra visão já mais moderna, que não é o filme, esse já, o filme que passou, que está na Netflix ou na outra plataforma, já é o segundo filme, né? Teve um outro anteriormente sobre Allan Kardec. Mas, então, voltamos aqui sobre essa personagem tão importante, mas tão menosprezado de uma certa forma, porque ele foi um grande homem, um homem inteligentíssimo na sua época, um professor, como todos os professores, nem sempre são valorizados. Talvez se ele tivesse sido... Eu estava ouvindo várias palestras e uma pessoa disse assim, talvez se ele tivesse sido um homem de ciência, entendeu? Ele talvez tivesse um nome, assim, porque ele foi destacado na época, na França dos anos 1800, né, do século XIX, e ele foi destacado dentro da cultura francesa, porque ele escreveu vários livros, inclusive assim, de aritmética a livro de gramática francesa. Então, quer dizer, ele ia de um ponto ao outro, e tudo baseado nos estudos que ele fez na Suíça com o Pestalozzi. Então, vamos começar aqui. Ele nasceu, essa semana fez 219 anos do nascimento de Kardec. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Ele era filho de um juiz, Jean-Baptiste Antoine Rivail, e sua mãe chamava-se Jeanne Louise Duhamel. Ele fez seus primeiros estudos em Lyon e depois foi mandado para Yverdun, na Suíça, onde o Pestalozzi tinha essa academia em que formava crianças até adultos, né? E ele estudou lá como se fosse um colégio interno. E ele era se tornou um dos maiores discípulos de Pestalozzi, um colaborador inteligente, dedicado, e ele aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Então, muitas vezes, Pestalozzi, quando viajava para fazer palestras, deixava ele no centro, tomando conta da escola e tal. E depois ele era um linguista, ele falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Também o holandês podia também se comunicar nessa língua.
Ele era membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real de Arras. Foi autor de numerosas obras de educação, dentre as quais podemos citar, então tem várias, eu não vou citar todas, que uma é o melhoramento da instrução pública, inclusive ele foi uma pessoa que fez, houve uma reforma do ensino na França naquela época, e maior parte das suas obras foi utilizada dentro dessa reforma, graças aos seus conhecimentos. Gramática francesa, manual de exames, vários, tem muitas obras. Além das obras didáticas, ele também fazia contabilidade de casas comerciais, o que trazia a ele realmente dinheiro para manter uma vida mais ou menos confortável, né? Ele era bastante conhecido e respeitado, e muitas suas obras foram adotadas pela Universidade de França. No mundo literário, conhece a culta. Dentro desse mundo que ele vivia, né, ele conheceu a professora Amélie Gabrielle Baudet, com quem ele se casou no dia 6 de fevereiro de 1832. Essa foi uma mulher de grande importância na vida dele, que talvez sem ela também ele não tivesse conseguido levar a termo a grande missão da vida dele, que veio a vir depois, que com o tempo, hoje a gente sabe que foi uma missão. Na época ele estava cumprindo algo que ele queria muito, né? Em 1854, através de um amigo chamado Fortier, o professor Denisard ouve falar pela primeira vez sobre os fenômenos das mesas girantes, que aquilo deixou ele bem, e já estava assim uma febre na Europa. Todo mundo já ouviu falar dessas mesas girantes, né? Eram fenômenos em que as pessoas iam para salões de alta sociedade e se colocavam em volta das mesas. Ali tinha um médium, só que era muito para divertir as pessoas, né? E ali eles faziam perguntas tolas e vulgares para as mesas. Só que as mesas, atrás das mesas tinha o quê? Tinha uma entidade, tinha uma mente, né? Só que isso, ninguém pensava nisso na época, né? Achavam que eram coisas, né, fora do normal. E aí, logo depois, veio a explosão também dos fenômenos espíritas que aconteceram em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. Isso, logicamente, demorava a chegar no continente europeu, mas chegava, todas as notícias chegavam. Demoravam dias, meses, né, anos às vezes, mas as pessoas tomavam conhecimento das coisas que estavam acontecendo no mundo de uma maneira mais lenta, como diferente do que é hoje, né? Então, ele foi se interessando, mas depois ele deixou de lado, porque ele achou que aquilo era muita vulgaridade, era coisa de gente tola e tal, né? Mas, aos poucos, outras pessoas foram chamando ele, e ele acabou cedendo e indo atrás, e ele começou a pensar que aquilo não era uma coisa simples, aquilo tem alguma coisa. Ele não era uma pessoa, ele era totalmente cético, ele era um cientista, ele tinha uma mente de cientista. Primeiramente, ele duvidava, ele queria ver para crer, tinha que haver uma prova. E ele não se contentava apenas com aqueles fenômenos bobos, né? Então, ele era um grande estudioso do magnetismo, e ele aceitou participar de alguns fenômenos, pensando tratar de fenômenos ligados a esse tema. Após algumas sessões, ele começou a questionar para descobrir uma resposta lógica que pudesse explicar o fato de objetos inertes emitirem mensagens inteligentes. Aquilo tinha que ter uma outra explicação, né? Uma mesa não pensa. Admirava-se com as manifestações, pois pareciam-lhe que por detrás delas havia uma causa inteligente responsável pelos movimentos. Resolveu investigar, pois desconfiou que atrás daqueles fenômenos estava como que a revelação de uma nova lei. Achei bastante interessante essa colocação. As forças invisíveis que se manifestavam nas sessões de mesas diziam que eram almas de homens que já haviam vivido na Terra. Então, quer dizer, as próprias respostas já eram dadas ali, né? Quando perguntava quem vocês são e tal, nós somos espíritos de homens que já viveram na Terra. Então, ele ficava mais intrigado. Um desses trabalhos, uma mensagem, foi destinada explicitamente para ele, que era um espírito que se autodenominava Verdade. E ele disse que ele tinha uma importante missão a desenvolver. Daria vida a uma nova doutrina filosófica, científica e religiosa.
Kardec afirmou que não se achava um homem digno de uma tarefa de tal envergadura, mas que, sendo escolhido, tudo faria para desempenhar com sucesso as obrigações de que for incumbido. Aí a gente começa a pensar, tudo isso aqui, eu fui lendo as coisas, mas aí você começa a ligar os pontos, né? Você começa a perceber o seguinte: o homem, primeiramente, começou. Ele não era uma pessoa de posse, a família não era de posse. Conseguiu mandá-lo para esse lugar que era um instituto de alto nível de educação. Inclusive, ele não tinha pai. O pai dele foi para a guerra, uma das guerras napoleônicas, e foi dado como desaparecido. E anos depois, agora estão recobrando, estão achando cartas do Kardec, agora mesmo, brasileiros pesquisadores estão achando cartas que o pai dele estava vivo. O pai dele simplesmente saiu da guerra, foi para um outro lugar, formou uma outra família, tanto é que dentro no atestado como é que chama? De nascimento dele, consta pai desaparecido. Não, ele não tinha um nome. E ele passou a vida inteira achando que o pai tinha morrido na guerra ou tinha realmente desaparecido. E ele, você vê, ele teve pouca chance, lutaram muito para mandar ele para esse lugar, mas ele foi preparado. Aí você começa a pensar assim: houve um preparo. E, logicamente, a espiritualidade estava agindo sobre a vida dessa pessoa. Ele deve ter vindo realmente já encarnado, já com uma missão, e ele foi preparado intelectualmente. Por isso que ele foi o escolhido. Ele tinha que ser uma pessoa que tivesse um intelecto acima da média, né? Que tivesse um preparo realmente, que não era qualquer um que chegasse, né? Olha, não há improviso. Por exemplo, o Chico Xavier, ele era uma pessoa pobre intelectualmente, mas ele recebia as mensagens de espíritos. Tanto é que muita gente no começo não acreditava que era ele que acreditava, porque achavam que era o intelecto do Chico que criava aquelas coisas, né? As poesias, as histórias, os livros de André Luiz, que tem tanta informação científica e tal. Mas o caso do Kardec, não. Tudo ali foi criado dentro, ele codificou aquela doutrina com a inteligência e com o preparo intelectual que ele possuía, né? Logicamente, houve intuição, a gente sabe que um trabalho desses não é feito sozinho, né? A pessoa trabalha com toda uma gleba de espíritos que estão ali para instruí-lo e tal. Então, ele foi preparado, né? E esse espírito disse para ele que ele iria fazer esse trabalho e ele aceitou. Aí a gente ouve muito essas coisas assim, que diz assim, que se Kardec não aceitasse, já tinha alguém para fazer o trabalho, que o trabalho seria feito no matter what, de qualquer maneira seria feito, né? Então, ele iniciou sua observação e estudo dos fenômenos espíritas com entusiasmo próprio das criaturas amadurecidas e racionais, quer dizer, ele já estava pronto para o trabalho, né? Mas sua primeira atitude é a de ceticismo, que é o de um cientista, de uma pessoa que não aceita tudo, ela tem que provar, né? Ela tem que criar provas. Aí ele disse assim: eu crerei quando vir e quando conseguirem provar-me que uma mesa dispõe de cérebro e nervos e que pode se tornar sonâmbula até que isso se dê-me a permissão de não enxergar nisso mais que um conto para provocar o sono. Foi uma frase dele. Aqui, depois da estranheza e da descrença inicial, Rivail começa a cogitar seriamente a validade de tais fenômenos e continua os seus estudos e observações, mais e mais convencido da seriedade do que estava presenciando. Eis o que ele nos relata. De repente, encontrava-me no meio de um fato esdrúxulo, contrário, à primeira vista, às leis da natureza, ocorrendo em presença de pessoas honradas e dignas de fé, mas a ideia de uma mesa falante ainda não cabia na minha mente. Então, o desenvolvimento da codificação espírita basicamente teve início na residência da família Bodin, que era uma família amiga, e que na casa havia duas moças que logo despertaram a mediunidade e tratavam-se de Julie e Caroline Bodin, de 14 e 16 anos, respectivamente. Então, através de uma cesta peão, uma cesta, né,
E aí as médiuns colocavam as mãos, eles faziam as perguntas e tinha o alfabeto todo ali. A gente já fez isso, né? Quem não brincou disso há muito tempo atrás, eu já fiz isso. No copo, o copo, né? E aí, então, ali eles iam fazendo as perguntas e iriam formando as palavras e as frases e as respostas vinham, né? Com o tempo, isso foi se aprimorando, porque eles perceberam que não precisavam mais dessa cesta. Então, colocaram papel e aí começaram as psicografias. As meninas começaram a escrever as respostas ao invés daquele trabalho, que era um trabalho gigantesco, né? Até formar uma frase demorava 1 hora, né? Então ele percebia que ali se desenhava o corpo de uma doutrina e se preparou para publicar o que mais tarde se transformou na primeira obra da codificação espírita. A forma pela qual os espíritos se comunicavam no princípio era através da cesta e tinha um lápis em seu centro. As mãos das médias eram colocadas nas bordas, de forma que os movimentos involuntários provocados pelos espíritos produzissem a escrita. Com o tempo, a cesta foi substituída pelas mãos, dando origem à conhecida psicografia. Das consultas feitas aos espíritos, nasceu o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, descortinando para o mundo todo um horizonte de possibilidades no campo do conhecimento. O Livro dos Espíritos... Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, o primeiro Livro dos Espíritos, ele tinha 500 e poucas perguntas, né? E depois ele foi revisto várias vezes, muitas perguntas foram refeitas, e depois, no final, ficou 1000 e tantas, não é? Exatamente. Mas foi aumentando gradativamente em cada edição renovada, né? Ele foi fazendo. Como que isso era feito, né? Ele fazia perguntas, a mesma pergunta para vários espíritos diferentes, em lugares diferentes, as respostas batiam. Essa era a forma científica dele atestar que aquela resposta era correta, né? E... Hã? Bem, exatamente. Então, a partir daí, ele dedicou-se intensivamente ao trabalho de expansão da edificação da Boa Nova. Ele viajou 693 léguas, visitou 20 cidades e assistiu a mais de 50 reuniões doutrinárias de espiritismo. Aqui eles falam reuniões doutrinárias de espiritismo, mas na época nem era isso, né? Eram essas reuniões mediúnicas que a pessoa que escreveu isso aqui colocou dessa forma. Mas eram reuniões mediúnicas em que ali estava sendo feito um trabalho científico, né? Então, pelo seu profundo e inexcedível amor ao bem e à verdade, Kardec edificou para todos sempre o maior monumento de sabedoria que a humanidade poderia ambicionar, desvendando os grandes mistérios da vida, do destino e da dor pela compreensão racional e positiva das múltiplas existências, tudo à luz meridiana dos postulados do cristianismo. A gente tem que levar em consideração também, por exemplo, que a maioria dos espíritos que se manifestaram eram espíritos católicos. Então, por isso também que o cristianismo veio a reboque, vamos dizer assim. Se vocês veem o Evangelho, a maioria, além de Santo Agostinho, a maioria eram espíritos ligados à igreja, né? Então, isso também trouxe a religião cristã, Jesus junto, né? Embora a gente saiba que isso foi, a gente acredita, a gente não sabe, a gente acredita que, que isso foi tudo trazido através, que era um plano de Jesus, vamos dizer assim, nós acreditamos nisso, né? Ele era filho de pais católicos, foi criado no protestantismo, mas não abraçou nenhuma dessas religiões, preferindo situar-se na posição de livre pensador e homem de análise. Compungia-lhe a rigidez do dogma que o afastava das concepções religiosas. O excessivo simbolismo das teologias e ortodoxias tornavam incompatível com os princípios da fé cega, que é o que primordialmente a doutrina mostra, né? A fé cega não existe, né, para nós, né? Nós temos a fé raciocinada em primeiro plano, em primeiro lugar. Nós temos que pensar, não aceitar tudo que vem, porque vem do céu, porque vem do Espírito, porque vem disso. Não, não é assim. Nós temos que pensar, raciocinar e ver e passar pelo crivo da razão, né?
E naquela época a França era totalmente católica, né? Então houve uma grande influência também disso, porque o meio influencia bastante, né? Era totalmente católico, mas tinha essas manifestações começaram a acontecer numa época onde, na época do movimento positivismo. Ele era um positivista, né? né? Filosófico que tirava o holofote Da religião e põe na ciência, exatamente. E ele tinha essa mente positivista, né? Ele foi muito influenciado, né, por todos aqueles pensadores. E por isso, então, que ele também não aceitava a religião do jeito que ela era, do jeito que ela era imposta, né, pela a sociedade da época, né? Então, situado nessa posição em face de uma vida intelectual absorvente, foi um homem de ponderação, de caráter ilibado e de saber profundo, despertado para o exame das manifestações das chamadas mesas girantes. A esse tempo, o mundo estava voltado, em sua curiosidade, para os inúmeros fatos psíquicos que por toda parte registravam e que poucos depois culminaram no advento da altamente consoladora doutrina que recebeu o nome de Espiritismo, tendo como seu codificador o educador emérito imortal de Lyon. Então, ele criou esse termo, espiritismo. Não veio de outra pessoa, né? O espiritismo não era, entretanto, criação do homem, em si uma revelação divina à humanidade para a defesa dos postulados legados pelo Rabi da Galileia, numa quadra em que o materialismo avassalador conquistava as mais brilhantes inteligências e os cérebros proeminentes da Europa e das Américas. Nós falamos agora, né? O iluminismo se iniciou como um movimento cultural europeu no século 17 e 18, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Então, o iluminismo basicamente é isso. Então, naquela época, era tudo que reinava, né? Então, ele tinha a influência dos iluministas, mas ele se deixou levar, a mente dele era mais aberta, né? Ele viu que... tanto é que o pensamento de Kardec, né, com tudo que ele trouxe, o evangelho foi um dos últimos a ser abordados, né? Todos os primeiros livros são mais de visão filosófica e científica. E depois ele... E aonde foi que propagou-se mais a parte religiosa da doutrina espírita? Foi no Brasil, que já havia aquela cultura da religiosidade cristã e tal. Tanto é que no Brasil é muito mais religião do que qualquer outra coisa, né? E não se fala quase muito nas outras, sabe? Não se vê muito o outro lado. Então se volta muito apenas para o lado religioso. Geise, eu me lembro assim, mais ou menos, que os espíritos falaram para o Kardec agora. Você vai formar a base de todas essas colunas. O que é a base? O Evangelho, né? Exato, exato. Que ali no Evangelho depois vai colocando todas as partes, né? Depois você vai vendo. Exato, porque são 3, né? Então, a codificação da doutrina espírita colocou Kardec na galeria dos grandes missionários e benfeitores da humanidade. A sua obra é um acontecimento tão extraordinário como a Revolução Francesa. Essa estabeleceu os direitos do homem dentro da sociedade, aquela instituiu os liames do homem com o universo, deu-lhe as chaves dos mistérios que assombravam os homens, dentre eles o problema da chamada morte, os quais até então não haviam sido equacionados pelas religiões. Então, a missão do mestre, como havia sido prognosticada pelo Espírito de Verdade, era de escolhas e perigos, pois ela não seria apenas de codificar, mas principalmente abalar e transformar a humanidade, né? Como isso abalou, né? Porque aonde o espiritismo chega, o espiritismo já foi perseguido demais. Na Segunda Guerra Mundial, eles queimaram livros, né? Eles eram perseguidos, presos quando não podiam se manifestar e tal. Depois, no Brasil, houve muita perseguição, fechava-se centro espírita porque era coisa do demônio, era coisa, né, ruim, eles não aceitavam de forma nenhuma.
Quem tem antepassados que eram espíritas no início do século passado, contam histórias assim horrorosas, né? De que estavam numa reunião, numa casa, num centro espírita, entrava a polícia, sabe? Fechava, era uma coisa assim terrível. E fichava todo mundo, era fichado. Pois é, ainda tinha isso, fichava as pessoas da polícia, né? Então, o espiritismo foi assim contra a corrente totalmente. E essa coisa porque contradisse tudo ou quase tudo que a Igreja Católica dizia, né? Destroço, pôs por terra o céu e o inferno, essas noções arcaicas que ainda existem em muitas religiões cristãs, né? Em que as pessoas ou são boas ou são ruins, ou se é boa vai para o céu, se é ruim vai penar para o resto da existência, para o resto da eternidade no fogo do inferno, né? Então coisas assim que foram colocando por terra. A missão foi-lhe tão árdua que em nota em 1º de janeiro de 1867, Kardec referia-se às ingratidões de amigos, a ódios de inimigos, às injúrias e calúnias de elementos fanatizados. Entretanto, ele jamais esmoreceu. Quer dizer, na época dele, já sofreu muitas críticas e penalidades e tal, né? Aqui eu escrevi. Posso falar? Pode, claro. Eu acho que isso daí é um alerta para nós como espíritas, né? Não se abater com os obstáculos, né? Porque ele, um homem, como você falou, um missionário, atravessou tantos obstáculos de próprio amigo, de traição, de o que seja, né? E continuou firme, né? Então eu vejo que às vezes a gente tem um obstáculo tão pequenininho, a gente já amolece ou recua, né? Já pensou se ele fosse um homem que se melindrasse? Já pensou se ele fosse um homem que carregasse? Ai, meu Deus, falaram mal de mim naquele jornal. Eu vou parar, não vou mais falar mais nada também, sabe? Não, não, cansei, não vou, não quero mais, né? E uma pessoa dessa não para, ela segue em frente, né? Então, as dificuldades e obstáculos. Resistências ao ceticismo. Enquanto trabalhava na codificação da doutrina espírita, Kardec enfrentou forte resistência e ceticismo, tanto da comunidade científica quanto da igreja e da sociedade em geral. Perseguição legal. O espiritismo enfrentou perseguição legal em alguns países, incluindo a França, o que tornou a edificação da doutrina um desafio. Trabalho árduo. A codificação da doutrina exigiu um esforço intenso de Kardec. Ele realizou intensas pesquisas, entrevistas com médios e análises rigorosas para desenvolver uma base sólida para o espiritismo. Então, ele enfrentou muitas dificuldades, e muitas dificuldades financeiras, porque as portas foram se fechando para ele já não tinha mais recursos, ele muitas vezes vivia da ajuda de pessoas, a mulher dava aulas particulares, ele dava aulas particulares, porque as portas foram se fechando por ele fazer esse trabalho, as escolas não queriam mais. O filme mostra isso, né? O último filme dele. Hã? Queimou o filme dele na universidade, porque está mexendo com espiritualidade, né? Exato, né? Exato. Então, ele realmente, né, foi... Exato, exatamente. Aí, o seu pseudônimo. Allan Kardec tem a seguinte origem. Uma noite, um espírito que se autodenominava Z deu-lhe por um médium uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando ao tempo dos druidas viviam juntos nas Galhas. Ele se chamava, então, Allan Kardec, e como a amizade que ele havia votado só fazia aumentar, prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa muito importante que ele era chamado e que facilmente levaria a termo. No momento de publicar o Livro dos Espíritos, o autor ficou muito embaraçado em resolver como assinaria, se com seu nome Denisard Hippolyte Léon de Rivail ou com um pseudônimo, sendo o seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome de Allan Kardec, pseudônimo que adotou definitivamente. E depois eu li muito, tem uma psicografia do Kardec, eu queria ler aqui, mas é muito longa, não dá para ler. Que foram poucas que recebidas assim de uma certa forma
dizendo que seria uma série, né? E muitas outras. E tem livros sobre ele, a vida dele, também, que não está, vamos dizer assim, não está na internet, mas não são tão populares. Quanto a esse aspecto, ele foi super criticado por não usar o nome dele. Mas, ao mesmo tempo, se ele usasse, ele ia ser criticado do mesmo jeito, né? Mas quando ele colocou esse nome, nossa, vários amigos dele falaram horrores, entendeu? Aí ele disse assim, a maioria dos autores, ele citou um número assim, existem, vamos dizer assim, 5.000 autores, 4.500 não usam o próprio nome. Isso é a coisa mais normal do mundo, uma pessoa usar um pseudônimo, né? Então, naquela época, era muito comum, entendeu? E aí ele enfrentou aquela situação, mas que ele foi muito criticado por isso também, ainda teve isso, né? Aí, os livros que ele escreveu, primeiramente o Livro dos Espíritos, em 1857, depois O que é o Espiritismo, em 1859, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, O Céu e Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868, mas depois Obras Póstumas, em 1890, que depois algumas foram publicadas depois da morte dele, né? Em 1º de janeiro de 58, o missionário lionês publicou o primeiro número da Revista Espírita, que serviu como poderoso auxiliar para o desenvolvimento de seus trabalhos, trabalho que desenvolveu sem interrupção por 12 anos até a sua morte. Deve figurar na sua relação de obras, não só por ter estado sob sua direção até 1869, como também porque as suas páginas expressam o pensamento e a ação do codificador do Espiritismo. Em 1º de abril de 1858, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tinha por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. De 1855 a 69, Kardec consagrou sua existência ao espiritismo, sob a assistência dos espíritos superiores, representado pelo Espírito da Verdade, estabeleceu a doutrina espírita e trouxe aos homens o Consolador prometido. O codificador desencarnou em Paris no dia 31 de março de 1869, aos 65 anos de idade. Então, ele teve uma vida bastante breve. Para o tempo daquele tempo, talvez não fosse uma vida até longa, mas pelo que ele poderia produzir, ele foi interrompida muito cedo, né? Em seu túmulo está escrito nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Quem já foi a Paris no Père Lachaise vê o túmulo dele. É um dos túmulos mais visitados de Paris, por incrível que pareça, deve ser de brasileiros, né? Aí aqui eu trouxe umas frases de Kardec bastante interessantes e emblemáticas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A gente já ouviu essa frase muitas vezes, né, durante a nossa estada dentro da doutrina espírita e o pouco conhecimento que a gente tem, mas é uma frase que realmente muito importante. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência de uma causa está na razão da grandeza do efeito. Sejam quais foram os prodígios realizados pela inteligência humanas, essa inteligência tem também uma causa primária. É a inteligência superior à causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pela qual o homem a designe. Essa inteligência superior a gente pode chamar de Deus, né? Dessa energia maior que rege o mundo. Depois ele tem outra, reconhece a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. Isso é bom para quem estuda mediunidade, né? A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Quer dizer, fala muito, usa muita prosopopeia e acaba não dizendo nada, né? Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à ação moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial
ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade no espírito. A gente imagina assim, quantos espíritos ele conversou, né? E quantos foram descartados e diz assim, isso aqui não pertence, não dá para utilizar isso, né? Ele deve ter ouvido muitos, muitos e muitos espíritos, e deve ter vindo muita coisa se fazendo passar, depois que ele codificou a coisa que a gente tem, os tipos de espíritos, quantos pseudo-sábios não vieram, quantos arrogantes não vieram para querer, inclusive, destruir a obra dele, ver se ele caía, mas ele, com essa sua inteligência, com essa questão lógica que ele tinha, ele via em cada detalhe, ele não se deixava levar pelo canto das sereias, pelos elogios, pelas coisas que eles diziam, né? Então, quer dizer, ele realmente teve que usar isso. E é importante que esse é um ensinamento para nós que trabalhamos com a mediunidade, estarmos atentos, porque é muito fácil de cair. Às vezes vem um irmãozinho falando coisas e tal, às vezes uma palavra é a chave para dizer isso aí não é bom, isso aí não é certo, isso aí está querendo desequilibrar, sei, né? Principalmente nessa época de pandemia, né? Que as pessoas estavam super vulneráveis. Carentes demais. Eu lembro que no nome quando eu comecei a verídico, onde as pessoas estavam proclamando se reunir no horário X, que iriam ser curados, quem tivesse com Covid, que era o doutor Bezerra, ele ia curar todo mundo, né? Uhum. Naquele horário, naquele dia. Ela recebeu. E ela é católica, recebeu no grupo católico para fazer isso. Aí ela vai me perguntar se é para ela fazer isso. Existem, né? E a gente tem que ficar com os ouvidos de ouvir e os olhos de ver, atentos, e a mente aberta e crítica o tempo todo, né? Nós que não temos uma mente kardeciana, não temos a mente dele, temos que duplicar a nossa atenção, né, naquilo que vem. Né? Ah, é. Depois vem, está repetindo aqui umas. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar um erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ela a aceitará. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. Estes, encarnando por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A Terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes de suas imperfeições. Olha quanto tempo a Kardec falou isso, né? E a gente sabe que é exatamente isso, né? Na medida que nós nos melhoramos, na medida que nós evoluímos verdadeiramente, genuinamente, logicamente a gente só vai ouvir o bem e trazer o bem. Em reencarnando, a gente pode até continuar errando, é natural, não há perfeição em nós ainda, mas o bem sobressairá sobre o mal, né? Então, traremos, é o que nós esperamos, né? Que a Terra realmente já esteja nesse processo, a gente sabe que já está num processo de transformação moral, mas que sabe que não é para hoje nem para amanhã. É um longo trabalho, é um longo tempo, né? Então, por incrível que pareça, eu vou rapidamente compartilhar uma coisa que me aconteceu sexta-feira na minha casa. Tinha uns parentes da minha nora lá em casa, e eles são católicos, e alguém falou assim, você vai dar palestra? Eu não sabia que você dava palestra e tal. Tá, tudo bem. Aí, conversando, aí esse homem vira para mim e diz assim, me diga uma coisa, qual a visão do espiritismo nesse momento do mundo? Eu já achei a pergunta difícil demais, né? Aí ele falou assim, porque eu vou te falar, para mim tá tudo acabando, tá tudo destruindo, você só vê miséria, você só vê gente ruim, você só vê ruindade, você só vê... Nossa, aí ele foi falando. Eu só fiquei assim, meu Deus, o que eu falo, né? Inspira. Qual é a visão do espiritismo, né? Então a responsabilidade a minha era grande ali, né? Eu falei assim, olha, nós como espíritas, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que tudo está dentro de um planejamento maior, divino.
Então, tudo que está acontecendo faz parte do que a Terra tem que passar e os homens têm que passar. Se ainda existem homens maus e homens ruins e pessoas que ainda fazem o mal, é porque é necessário para que a gente aprenda, sabe? E cada um de acordo com as suas obras. Cada um está plantando o que vai colher, sabe? Isso não tem como. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, você não vê, por exemplo, aí ele falou assim, como é que vai ficar? Vai ficar a terra, vai ficar assim? Eu falei assim, olha, o que a gente acredita é que como a terra está em processo de regeneração, ela não vai regenerar por si só, ela vai regenerar quando os homens se regenerarem. É de dentro para fora e não o contrário. Então, na medida que os homens foram se tornando melhores e foram fazendo o melhor para o planeta e foram trabalhando uns pelos outros, esses que estão fora desse pensamento, esses que não coadunam com o bem, eles vão ser retirados. Retirados, eles vão desencarnar e vão para lugares onde eles vão estar melhores e vão recomeçar a trajetória deles, em planetas onde a Terra já esteve, sabe? Bem primitivo, mas eles, de alguma forma, eles vão levar progresso para lá, porque eles estão levando conhecimentos que lá não tem, mas moralmente eles vão ter que aprender dessa forma. Aí ele ficou me olhando assim. Eu falei, foi a única coisa que me veio, né? Aí ele, aí eu falei assim, eu senti naquele momento, parece que teve uma inspiração, sabe? Porque na hora eu fui pega de surpresa, numa reunião de família, na minha casa, assim, sem mais nem menos. Aí as pessoas, até todo mundo ficou me olhando, né? Aí eu peguei, aí eu falei assim, é isso que a gente acredita. E realmente eu não sou pessimista, eu acho que a Terra está ótima, entendeu? O mundo está de perna para o ar, tá? Mas o importante é como a gente encara pessoalmente, sabe? Se você se desequilibra, se você se deixa levar por esse movimento, aí você adoece, você, sabe, você fica ruim, aí a sua família adoece, você adoece todo mundo que está à sua volta. Mas se você pensa diferente, pensa assim, isso tudo faz parte, eu sou melhor, eu vou ajudar, eu vou servir, vou continuar lutando, a minha luta diária, pessoal, né, e juntamente com aqueles que estão ao meu lado e quem passar por mim, né? Então foi assim, e é isso, é o que o Kardec diz aqui, né? A terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Então é isso que ele ainda deixa muitas outras frases e muitas coisas interessantes, mas a gente tem que falar mais de Kardec. Ele foi um homem fabuloso, um homem que realmente fez um trabalho em pouquíssimo tempo, né? Em pouquíssimo tempo, ele morreu jovem, nos dias de hoje, bastante jovem, podia ter feito mais, mas eu acho que a obra dele é aquela mesmo e que nós devemos sempre. E é rica, riquíssima em conhecimento, e a gente conhece muito pouco. Eu, pelo menos, falo de, sabe, eu conheço muito pouco da obra dele. Eu já li um livro ou outro, mas não li todo a Gênese, estudei várias partes, mas assim, sabe aquela coisa picada com grupos e tal. Então, assim, é importante a gente realmente averiguar.